bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. É um prazer enorme estar aqui nesse 8º encontro do manejo fisiológico. E essa apresentação, eu tentei fazer algo que eu acho extremamente importante para o desenvolvimento dessa nova citricultura ferante ao grande desafio do greening, né? Ao longo do tempo, o manejo fisiológico está fazendo 15 anos, né, dos primeiros trabalhos feitos no campo, né? E ao longo do tempo a gente vem acumulando algumas experiências e vendo o que está acontecendo no mercado em termos de tendências, né? E essas tendências que eu falo, olha, é uma doença de raiz, o que é, né? Então, tem algumas dúvidas em que eu acho extremamente importante a gente compreender para que a gente tome decisões corretas perante ao manejo de tentar sobreviver, né? Então, primeiro, o greening é uma doença das raízes ou da copa das plantas dos citros, né? Os porta-insetos resistentes, do OHLB, serão a solução para a doença, né? Quais variedades sofrem menos com o OHLB? Por que os frutos caem precocemente com HLB? Aqui nós teremos depois a parte patológica, né? Agradecer ao Góes pela sua presença e partilhar os seus conhecimentos aqui conosco, né? E de que maneira podemos reduzir as quedas de frutos com HLB do ponto de vista da fisiologia de plantas, tá? O Góes vai falar mais coisas sobre isso, né? Então, esses são aspectos muito importantes para tomadas de decisão do produtor perante ao processo, né? Eu vou levar, para começar, né, parece que a gente esquece de coisas do passado, né, do que é o HLB. Esse é um sintoma clássico, hein, fazendo homenagem aí ao monge Zecri, que botou essa fotografia sobre o greening. Você vê aquele mosqueado que existe nas folhas, né? E essa questão de zonas mais amarelas, outras zonas escuras, esse é um sintoma típico do HLB. E o que é isso, né? Isso é uma consequência de entupimento do sistema vascular que impede e faz acumular amido nos cloroplastos e fazendo com que perda a clorofila. Aqui tem um teste de iodo que era muito usado no passado para a gente ver se a planta tinha greening. A gente pegava aquelas folhas amarelas, raspava, cortava, ouvia se tinha iodo. Ficava preto, escuro, né? A lesão aqui era sadia, né? Que não acumulava iodo, amido. O amido reage com o iodo e fica preto. Então, a gente fazia esses primeiros testes no passado. Lembrando que a doença era vinha realmente, parecia que afetava principalmente a parte aérea da planta, né? Então, por que acumulava amido? Porque o sistema vascular, que é o floema, o sistema vascular de floema, os elementos crivados, estavam obstruídos pela colonização da bactéria, levando à formação de caloses, né? Então, danos que essa bactéria provoca e leva à perda de circulação de seiva, e essa perda de circulação de seiva, aqui você vê algum detalhe, por exemplo, de uma placa do elemento crivado aqui feito por microscopia eletrônica, em que você observa os poros dessas placas de um diâmetro muito maior do que os poros dessas placas de plantas com HLB, e o número maior. Isso leva a uma redução do fluxo de seiva para tentar justamente uma reação de defesa, tentar impedir que essa bactéria passe. E também uma reação de reparo, a calose está envolvida no reparo dos vasos a partir do momento que eles estouram com a presença do psilídeo, que é o estilete, estoura, as caloses são formadas para evitar o extravasamento de seiva, né? E tudo isso afeta a planta, né? A própria circulação de seiva, que é a fonte para alimentação e crescimento dos frutos e também a fonte para crescimento do sistema vascular, são afetados. Todos os pontos de crescimento que necessitam do açúcar para sua construção são afetados. Então, a distribuição de carboidratos, e não é só isso, né? Porque pelo sistema vascular do floema, pelos elementos crivados, muita água circula, hormônios e nutrientes que vão da folha até os frutos. Não só nutrientes orgânicos, os açúcares, mas também a questão de hormônios e outras coisas.
E aí nós temos a consequência disso, né? Um fruto muito pequeno e que pode cair, né? Esse é um ponto chave. Agora, existe o efeito direto da bactéria sobre a alimentação, ela se alimenta dentro. Então, eu chamo isso de um parasitismo, né? Então, você vê que a quantidade de bactérias que existe num elemento quivrado, né? Notadamente aqui na testa, no floema da semente, naquela casca que cobre a semente. Por sorte, ela não entra ali nos cotinelos nem no embrião, não passa por transmissão via sementes, né? Seria um problema dos porta-enxertos. Mas você vê que ela exerce um parasitismo muito grande e leva à morte de sementes, né? E isso também ocorre na raiz. Essa mata as raízes, né? E o green se distribui muito facilmente, porque o sistema vascular, a partir do momento que o psilídeo injeta contamina com a bactéria, essa bactéria circula, porque esse sistema vascular leva até as raízes numa velocidade dos citros calculado ao redor de 0,3 metros por hora, né? Então você vê que é uma circulação, demora alguns dias para chegar até a raiz, mas à medida do momento que a folha está mandando carboidrato para a raiz, ele desce até a raiz em poucos dias. Então vocês observem que esse parasitismo leva também a uma guerra da planta tentando se defender do processo, né? Gerando uma série de combates. E aí para quem gosta de pesquisa, temos alunos de pós-graduação aqui, agradeço a presença deles também. Existe toda uma revisão atual sobre essa questão de que algumas espécies, por exemplo, de algumas variedades, a colonização não é tão boa, ou a planta consegue se defender um pouco mais. E isso determina até a suscetibilidade das variedades em relação ao green, né? Então tem uma revisão bibliográfica que é interessante para vocês, tá? Depois dessa palestra vai ficar disponível no YouTube e a gente vai disponibilizar ao longo do tempo aí, essas informações. O parasitismo da bactéria leva a uma série de alterações de metabólitos, ou seja, a bactéria tenta se defender evitando a ação da planta nas suas defesas, né? Então existe realmente uma guerra ligada a esse processo. A planta às vezes tenta fazer um estresse oxidativo para tentar conter o avanço da bactéria. Às vezes esse estresse oxidativo leva a danos na planta. Então fica uma coisa, o estresse oxidativo não está em dúvida ainda, pelas revisões atuais, se é um processo benéfico ou maléfico, porque ela é importante no processo de defesa das plantas, né? A própria bactéria come muitos nutrientes minerais e todo esse processo leva a danos celulares, formação de etileno, geosmonato, e isso leva a aumento de suscetibilidade de doença, como até os patógenos oportunistas, como, por exemplo, alguns fungos e, no caso, de doenças sérias como fitóftora. Então, por exemplo, a gomose em limão-cravo é muito acelerada devido ao processo todo de colonização, de extração de nutrientes, de muitos fatores de defesa que são influenciados nessa relação, né? Alterações hormonais também, porque a bactéria não impede só a circulação de seiva, de carboidratos necessários para o crescimento do fruto. Todo o entupimento do sistema vascular nos frutos também ocorre. E veja que a circulação de hormônios, você vê essa tangerina Poncã, como ela se deformou. Se a gente sabe que, por exemplo, a região estilar produz muito mais, é uma fonte de produção de auxina que se distribui para o fruto crescer como um todo, né? Ela acaba, devido ao entupimento, se acumulando nessa região estilar, dando um aumento da cor verde desse fruto, deformando esse curto. E no caso do pedúnculo, como existe também uma redução de fluxo de água e também uma menor concentração de auxinas nessas regiões próximas ao pedúnculo, ele fica amarelo. Então dá essa impressão do fruto ficando verde. Então um desbalanço hormonal geral formado por essas plantas. Você vê que as regiões que têm sintomas, né, estudos feitos aí em 2010 mostram que às vezes a concentração de auxinas mal distribuída no fruto leva ao aumento da concentração de auxinas, né?
Agora, todas essas relações, no último congresso que houve em Jeju, na Coreia, eles chegaram à conclusão que é uma doença imunológica, porque se estabelece uma guerra e, muitas vezes, a reação de defesa da planta em tentar bloquear o sistema, a circulação da bactéria no seu sistema vascular e contaminar a planta, prejudica a planta, e isso leva à formação de sintomas, né? Toda a questão do estresse oxidativo gerado leva também sintomas e está relacionado ao sistema de defesa. Então, isso leva à consequência de que é uma doença imunológica, né? E o que é isso? Então, os sintomas principais são uma reação à bactéria causadora do HLB e não uma ação direta da bactéria. Porque a bactéria em si, ela quer se defender, ela quer se alimentar, mas ela não quer destruir a planta, vamos dizer assim. Ela não tem uma toxina, não tem um sistema excretor que vai lá e joga uma enzima para destruir a planta, uma toxina. Ela simplesmente tenta se colonizar, tenta se estabelecer dentro da planta e se defender das reações da planta. E as reações da planta, às vezes, são tão fortes que levam a problemas de entupimentos, e acúmulos de amido e sintomas. Existe uma revisão muito recente sobre isso, publicada aqui em 2024, no final de 2024, que é uma boa referência sobre essa questão, que a doença realmente estabelece uma guerra, né, entre a planta e a bactéria, com diversas reações entre os agentes. Então, essa última revisão é muito interessante para mostrar que realmente a bactéria age como um parasita e que não encontram toxina ou mecanismos de patogenicidade que conduzem à destruição celular em benefícios do patógeno. Tá? Em função disto, né, a gente observa que algumas bactérias, algumas variedades permitem um crescimento muito intenso da bactéria. É o caso das tangerinas. Então é difícil, né, embora a Poncã seja interessantíssima em termos de econômicos atualmente, por causa do greening, a região de Campanha, o sul de São Paulo, tudo isso foi realmente, a Poncã foi eliminada pelo greening, porque ela desenvolve muita doença e tem uma reação muito forte. Praticamente ela multiplica muito rápido a bactéria e as reações de defesa levam realmente a um dano muito grande e a Poncã não se deve ser plantadas. Mas existem outras variedades que a gente tem observado no campo que tem uma reação menor de defesa ou que a bactéria também se desenvolve menos. Dentro das próprias espécies, dentro da própria variedade citrussinensis, há uma variação muito grande da população ou de multiplicação das bactérias. Tem variedade que multiplica mais do que outras. Isso é interessante a gente observar porque que às vezes alguma variedade é mais suscetível do que outras. E aqui eu vou chamar a atenção, né, respondendo as questões, variedades que a gente tem observado no campo e que respondem muito bem aos manejos: Vestim, a Baianinha, a Valência Alvorada, a Bahia, Baianinha, a Laranja-pera, que dentro de uma sequência tem se mostrado bem, mas depende muito dos porta-enxertos que estão relacionados. A folha murcha tem ido muito bem, desenvolve a doença também, mas ela tem a questão das folhas enroladas, talvez sofra menos com temperatura, ela tem tem tido um desempenho muito bom e uma resposta muito boa aos manejos, né? E algumas tangerinas que são interessantíssimas, que não são tangerinas propriamente, são híbridos, que é o caso da tangerina W. murcotti, a antiga Verona, né? A gente observa com uma reação de resposta aos tratamentos e ela ela reage muito bem aos tratamentos, e o greening é possível fazer uma convivência até adequada. Citrus deliciosas são as mexericas, mexerica rio, por exemplo, ela tem uma adaptação boa, uma resistência, uma tolerância um pouco maior do que o citrus reticulata, que são essas tangerinas como Poncã, Cravo, Fremont, são várias tangerinas que sofrem, citrus reticulatas que sofrem mais. Então aqui está uma dica de plantios, né, de variedades um pouco menos complicadas para o desenvolvimento.
Teria que incluir aqui muito bem a valência, né? Não só a pera, mas a valência. E a Natal também tem sido muito adequada. A Natal parece que sofre mais no início, depois que ela pega o desenvolvimento. Nós temos visto uma boa resposta, não só a pera. Então, nós teríamos todo um conjunto de precoces e também de meia estação, e as tardias poderiam ser plantadas. E isso é muito importante, a gente ter um porta-enxerto que também não tem problema. Limões verdadeiros, como o limão siciliano, já tem uma resistência maior, limão Tahiti também, cidras e o porta-enxerto trifoliata, Finger Lime, são mais tolerantes e resistentes. Agora, a bactéria chegando na raiz, ela chega e causa a morte das raízes. Isso é catastrófico para as plantas, realmente, né? Então, os estudos aqui do Ivan Johnson, da Universidade da Flórida, mostrou que a planta, às vezes, sem sintomas, já perdeu uma parte das raízes. E quando ela tem realmente que está com sintomas mais avançados, chega a ter 70% a 80% menos de raízes. E principalmente as raízes finas que se perdem, que são as raízes absorventes. Isso muda toda a nossa questão de manejo de solo, manejo das áreas com greening, para a gente tentar compensar um pouco essas perdas ou evitar que essas raízes morrem. Essas raízes morrem muito em função de falta de cálcio, principalmente, de fertilidade adequada ao processo. E toda essa questão de morte de raízes está relacionada a colonização direta do parasitismo, mas também que leva a um gasto, essa morte de raízes, a planta tenta repor, gastando energia para realmente se desenvolver e tentar sobreviver ao ataque da doença. Isso tudo leva a perda de vigor ao longo do tempo e prejuízos gerais na construção da planta, né? Toda a questão de estresse que ela pode sofrer a mais, como perda de raiz, pode levar a etileno, a aba, isso leva à derrubada de frutos também, né? E, lógico, toda uma questão hormonal envolvida, que as raízes são grande fonte de produções de hormônio, né? E as raízes são tão importantes, gente, dentro desse processo, porque poucas vezes a gente considera o que ela é em termos de balanço de carboidrato, de energia da planta, do que a planta gasta para construir esse sistema radicular. E, se não considerarmos os frutos, esse estudo feito aqui no Centro de Citricultura, em 2012, pela Verônica Doves, ela mostrou que as raízes consomem de 55% a 60% da demanda de carboidratos para se construir. E veja que é uma destruição de 50% dessas raízes, e principalmente as finas que são afetadas, que consomem dentro desse contexto aqui praticamente 30%, ou seja, mais da metade estão relacionadas às raízes finas, ocorre um processo de gasto de energia para reposição muito grande, levando ao depauperamento da planta. Então, esse gasto de energia leva também à morte das raízes, porque observe que se o HLB diminui, faz danos na parte aérea e faz a perda da produção de carboidratos fundamentais para construir as raízes, vai acontecer morte das raízes quando os sintomas estão mais avançados. Mas, infelizmente, antes de chegar a isto, também ocorre morte das raízes somente pela colonização das bactérias, porque ela chega em alguns dias, ela chega passado pelo psilídeo, ele chega aqui em poucos dias. Às vezes demora, dependendo do tamanho da planta, 20 dias, 30 dias, mas uma planta jovem, de acordo com o fluxo de seiva de meio metro por minuto, ela chega rapidamente ao sistema radicular, tá? Então, respondendo àquela primeira questão, o HLB é uma doença das raízes ou das copas dos citros, né? Então a gente vê que a doença é uma síndrome completa, né? Então a resposta correta é: o HLB é uma doença bacteriana que afeta toda a planta, causa danos no floema e prejudica os desenvolvimentos vegetativos e reprodutivos. Os vegetativos também, a parte de vegetação e raiz, né? Tudo faz parte do vegetal. E reprodutivos, toda a questão da produção de frutos, de flores, passa a ser afetada. Então é uma doença muito complexa, muito difícil de manejo nesse processo, né? E aí, falar em porta-enxertos, por exemplo, existe uma tentativa muito grande, isso aqui é só para vocês copiarem
vocês baixam lá, pega, porta-enxertos tolerância à doença. Isso é da Universidade da Flórida e tem alguns deles aqui, como X639, que está no mercado, tem alguns porta-enxertos, tem aqui a Universidade da Flórida e tem vários parâmetros. Então, um porta-enxerto novo pode ser uma saída, mas não uma solução, porque ao longo do tempo, a raiz, a parte aérea toma efeito. E aí, para explicar essa questão de efeito, eu vou emprestar o que o Tomás, sem consultá-lo, o Girardi, ele concluiu muito bem que vem estudando, são várias teses feitas em Jaboticabal sobre busca de porta-enxertos e a tentar resolver os problemas do greening, né? Ele observou que o declínio da copa suscetível não foi impedido com o uso de porta-enxertos tolerantes ou resistentes e sugeriu que copas mais tolerantes ou resistentes devem ser o foco do melhoramento. E o sucesso de maior convívio dessas será melhor quando forem enxertadas em porta-enxertos mais tolerantes ou resistentes, né? O que acontece aqui? A explicação simples para esse processo é isso aqui. O porta-enxerto resistente resolve esse ramal aqui, ó, esse ramal de colonização de raízes. E o porta-enxerto, a copa tolerante, vai resolver esse problema. Se você pode resolver, ó, minha raiz, o fingerlime, não desenvolve o greening. O trifoliata também desenvolve muito menos, o swingle muito menos, mas continua havendo isso. Então, essa explicação é muito boa, que resume um pouco o que o Girardi disse no congresso, desse último congresso que houve de citricultura, que eu achei muito boa. E aí, trifoliata, fly dragon, citromelo swingle, X639 vão auxiliar nas nossas combinações daquelas variedades todas que estão. A Flórida chamou muita atenção nesse último congresso, a Universidade da Flórida 4, que eu comentei com vocês. Bom, então aí nós temos um resumo do que é o HLB, nós temos o psilídeo, o danado, transvinino inoculando a bactéria, fazendo uma reação de imunidade e parasitismo violenta na planta. Essa reação de imunidade entope o sistema vascular, faz morte de raiz, aí nós temos todos os sintomas de HLB. Aqui é um resumo, né, do que é o HLB. E aí, o que nós temos que fazer? A primeira estratégia é a que nós estamos adotando até hoje, né? E muitos nós, e continuamos. Tentar combater o máximo o psilídeo e tentar eliminar inóculos, enfim, tirando as plantas doentes e tal. Mas depois que chegou nessa situação que nós estamos hoje, de muitas regiões com 70%, 80%, 50%, 30% de greening, que eu acho já complexo, muitas vezes, você tirar a planta doente, você vai tirar quando ela não produz. E qual que é a estratégia que a Complant pensou ao longo desses anos? É tentar fazer uma melhoria desse processo, diminuir esses sintomas, através do quê? Se a gente sabe que a bactéria não é patogênica de destruir a planta, mas ela sim tenta se alimentar e se defender, se a gente repor esse floema, o que acontece? O que a gente faz? Podemos diminuir esse sintoma. Então, essa é a estratégia do manejo fisiológico da Complant, complementar ao processo que nós vemos fazendo. E aí, pomares novos, que tem a planta pequena, a bactéria toma conta rápido, chega na raiz rápido, todo o sistema de defesa, aqui está o Fábio Elton, que está, foto sua, Fábio, de formação de pomares novos aqui em Aguaí, e esse ano, já completando um ano, esse pomar inteiro, ele tem todo o processo de proteção, de pulverizações frequentes e também a repelência dos insetos e o MFG, porque fortalecer essas plantas ao longo do tempo. E aí, ajudando a formação de pomares novos, ele vem aí nessa batalha ao longo do tempo, justamente desde essa proteção. Daqui para frente, o uso de caulin já não é nem tanto recomendável, né, para evitar que caia a produção interna das plantas, porque tira um pouco da luz, isso a gente já estudou a respeito. E o que é essa estratégia de melhorar o balanço, ou o manejo, essa sobrevivência? É tentar uma regeneração do floema e da nutrição. O que é isso, regeneração do floema?
regeneração do floema a planta tenta fazer ao longo do tempo. Nós temos aqui um sistema vascular, um corte do sistema vascular, e nós temos células, que seriam quase como se fossem células-tronco, que seria um câmbio vascular. O que é isso? Que ela está sempre gerando novos vasos de floema e novos vasos de xilema. Ela vai se diferenciando. E essas plantas, esse sistema vascular e esse câmbio vascular, essas células, elas precisam de nutrientes, precisam de hormônios, precisam de estímulos. Quando eu pensei nessa doença em 2000 foi praticamente 2008, 2009, mas se eu fizer uma solução nutritiva, como se a gente jogasse uma célula dentro, um calo ou um pedaço de folha dentro de um tubo de ensaio e formasse uma planta de novo. Como que eu faria isso pulverizando a planta ao longo do tempo? Para tentar justamente reconstruir os vasos de floema. Então essa foi a ideia desde o princípio, né? E para tentar fazer novos vasos, porque esse sistema vascular se multiplica, você pega os livros de Esaú, toda a literatura, o sistema vascular vai se formando enquanto tem água e temperatura, ele está sendo renovado. Nos citros é praticamente constante nas nossas condições tropicais. E o primeiro trabalho apresentado em 2012 foi justamente isso. Pode a aplicação de biorreguladores e nutrição melhorar ou diminuir os problemas de greening? Isso foi a primeira questão de um trabalho em 2012 apresentado no Congresso Internacional com os resultados já preliminares de redução de severidade e tudo. Esse é o primeiro pôster que está aí como história. E o último, o que nós fizemos? Aqui mesmo, nós fomos muito questionados. Você não pode falar isso, você tem que mostrar que o floema está funcionando. Você tem que mostrar que os bioreguladores ativam o sistema vascular. Bom, vamos entrar na microscopia, vamos até Piracicaba, vamos pedir apoio ao professor Paulo de Castro, que vem trabalhando com isso há muitos anos, né? E nós construímos um trabalho justamente disso. Nós fizemos aplicações totalmente dos elementos separados, né, que nós utilizamos dentro do manejo, como, por exemplo, a nutrição, auxinas, a nutrição foliar, auxinas, ácidos gibberelinas, e observamos a saúde do floema. E aqui nós vimos o acúmulo de amido, que é aquele primeiro fator que todo mundo entende que acúmulo amido, nós temos problema. E nós observamos que as aplicações, aqui é um corte de uma folha, né, o corte de uma folha e os elementos, fotografia dos vasos. As plantas doentes, você vê aqui mais denso, vasos colapsados, né? A fotografia não ajuda muito, mas a gente, vamos dizer, à medida que vai caminhando, né, a gente vai vendo os efeitos de cada elemento no processo. E se a gente observar aqui, né, como o açúcar, o amido se acumula em planta doente, né, em folhas de plantas doentes. Olha aqui o efeito da gibberelina isolada. Não fez muito efeito, não. E tem muito vaso colapsado aqui. Depois, a descrição dos trabalhos, quando tiver publicado, a gente vai fornecer para vocês. O auxina, parece que melhorou bastante a distribuição, o floema, mas só a auxina propriamente dita, não tem nutriente para chegar lá, para empurrar a seiva. E nós temos aqui ainda muito amido acumulado. Quando a gente usou nutrição foliar, olha que interessante, já diminuiu, porque está funcionando melhor. A própria nutrição foliar ativa a síntese de hormônios endógenos, né, e pode levar ao longo do tempo uma melhoria. Só que vocês vão ver que o efeito propriamente dos biorreguladores nos frutos, nos órgãos de desenvolvimento, não existe só com os foliares, e eles são complementares. Aí eu vou mostrar para vocês. Agora, quando a gente usa tudo junto, nós mostramos muito mais sistemas vasculares sadios, tá? E todo um processo. O volume, parece que aqui uma distorção da fotografia, mas na realidade nós fizemos as medições propriamente ditas e foi estatisticamente muito superior à quantidade de elementos crivados ou vasos de floemas formados e sadios e não colapsados. E isso levou ao maior transporte de açúcares, evitando o acúmulo de amido. Então, o que é? Nós estamos tentando regenerar o floema. Essa regeneração, por coincidência,
todas essas variedades, Sugar Bell, limão siciliano, o que elas fazem? Qual é o processo de tolerância delas? Está não ligada à defesa, está ligada justamente na velocidade de reposição dos vasos do floema. E por quê? Todos os estudos feitos pelo Fred Dimitri, a equipe dele na Flórida, mostraram o seguinte: essas plantas são mais tolerantes, que elas repõem vasos mais rapidamente. Além de repor os vasos mais rapidamente, o que ela faz? Produz hormônios que promovem a recuperação do sistema vascular. E essa produção é endógena. E foi feito todo o genoma ligado a isso. Tem toda essa literatura que veio corroborar com o efeito. Olha, se a planta, algumas variedades tolerantes fazem isso, replicam vasos de floema para que caminhe a seiva e chegue até os frutos e as raízes, então é necessário, quem sabe a gente pode fazer isso. E como toda a literatura da fisiologia mostra que isso é possível. Aqui o professor Paulo de Castro trabalhou com redução de declínio, né? Quando estava no mestrado, nos anos 90, 98, a gente trabalhou e melhorou o tamanho de frutos de CVC. Foi tudo muito interessante e a gente conseguiu fazer o processo de recuperação. E aí é o que eu chamo de regeneração de floema, e as plantas não mentem. Aqui é uma tangerina, W. Murcotti, em que ela sobreviveu durante muito tempo, com muito green na região de Bauru, continua sobrevivendo com o manejo fisiológico, né, a análise do Paulo Rangel. Aqui você tem a planta com greening, o ramo com greening, tratado, houve uma regeneração de floemas e nós temos frutos grandes e folhas graúdas, enfim, as coisas começaram a funcionar. Então a regeneração de floema também ocorre em laranjeiras, né? A gente vê toda uma recuperação do sistema vascular, aqui, trabalhos feitos no Grupo São José. Aqui foram os trabalhos históricos de 2012, mostrando aqui no Luiz Valim, mostrando que depois de uma poda você tinha um ramo cheio de sintomas de green, depois veio uma brotação sem sintoma, depois veio outra sem sintoma, ou seja, a circulação de seiva começou a acontecer ao longo do tempo, né? Também isso aqui em pera, né? Nós pegamos um ramo de um talhão de pera lá do Fábio Elting, aquele talhão do lado da baianinha ali, Fábio. Não sei se você lembra dessa foto. Tem um ramo aqui cheio de green e depois saiu na ponta uma planta, um ramo com bastante frutos sadios e tal. Não é que a gente vai curar o green, mas isso aqui é uma quimioterapia, porque é constante, não eliminamos a bactéria. Tentamos produzir vasos sadios e esses vasos sadios muitas vezes levam a alguma recuperação, mas se você parar essa quimioterapia, logicamente que a bactéria está ali na planta e ela vai voltar a afetar a planta ao longo do tempo, né? Aqui um trabalho em homenagem ao nosso amigo Zé Luiz, foi conhecer os trabalhos com a Tangerina Verona, aqui do Geraldo Killer, em que a gente conseguiu manter a boa produtividade ao longo do tempo, mesmo com greening. Aqui outra fotografia histórica do processo, de 2012, era uma área para preservação da capacidade produtiva ao longo do tempo. Nós tínhamos aqui a laranja de 2012, cheia de greening, cortou-se um galho que tinha greening e você vê que aquele galho não se recuperou, mas a capacidade produtiva da planta foi mantida depois de 2 anos, né? Então, essa manutenção da produção, evitar que a doença avance tanto, é fundamental, né? E manter a produtividade ao longo do tempo. Às vezes até melhora ao longo do tempo, né? Porque você tem mais vegetação, você vai somando os processos e a vegetação. É lógico que a produtividade depende de muitos fatores, fertilidade, luz, intensidade de podas, tudo isso. Mas ao longo do tempo você pode melhorar a sua produtividade se não deixar essa doença avançar ao longo do tempo. Agora é chave. Esse é um outro resultado do trabalho que eu acho muito importante a gente estar alertando a todos. Aqui é o estudo desse trabalho de pós-graduação que nós fizemos agora e mostrando o seguinte, o desenvolvimento do fruto ao longo do tempo, né? Então aqui nós temos os dias, desde a florada até os 300 dias aqui, quase um ano. Isso aqui é uma laranja lima, lima verde, o pomar era do Rafael Juliano, e esse experimento, eu agradeço muito à família do Sr. Rafael de permitir que a gente conduzisse durante tanto tempo o ensaio. Foram 3 anos de trabalho para a gente chegar nesses resultados. E nós tínhamos o seguinte,
nós tínhamos aqui a massa seca dos frutos, o desenvolvimento e os tratamentos. Aqui eu vou explicar quais são os tratamentos, né? A linha vermelha, essa linha aqui mais escura, essa aqui, essa azul, ou preta, vamos dizer assim, ela é a testemunha sadia. Então você vê que os frutos crescendo. A linha, o verde aqui, nós temos as auxinas. Esse roxo aqui seria as giberelinas, e em vermelho aqui o tratamento com, deixa eu ver aqui, T5, T5, não, T4 aqui que é, deixa eu ver aqui, 2,4-D, né? E T3, que é o azul, que foi aqui giberelina. Você vê que a giberelina não permitiu um desenvolvimento de frutos, feito aplicações de 5 miligramas por litro ao longo do tempo do desenvolvimento. Tá? Ela tem outros benefícios que a gente vai ver a seguir, estratégias para o uso de giberelinas, que é importante, diferente da Flórida, que usa 20 ppm, nós usamos uma dose menor ao longo do tempo. Mas quando você vê que os tratamentos isolados de nutrição, por exemplo, não recuperaram o crescimento do fruto. Absolutamente. Né? A única coisa que melhorou totalmente o crescimento e o desenvolvimento dos frutos foi a associação dos biorreguladores em proporções adequadas, em doses homeopáticas. E aí nós temos esse tratamento amarelo aqui, é o tratamento do mix de tudo, o tratamento do manejo fisiológico. Isso que nós sempre provocamos. Ou seja, não há tratamento isolado de hormônio, não há solução com aplicação só de 2,4-D o ano inteiro, você não vai resolver absolutamente nada. Isso está demonstrado com repetições, com estatística, com análise de floema, de microscopia, de funcionamento de floema. Ou seja, não adianta você pegar, eu vou só aplicar giberelina, porque a Flórida está usando mais 2,4-D, eles têm alguns benefícios, mas não anda assim. Agora, esse aqui, gente, tudo que eu estou mostrando para vocês é o ramo assintomático, ou a parte da planta doente que tem menos sintomas. Sabe, aqueles ramos mais sadios? E aqui a parte da planta que está muito afetada pela doença, está amarela. Olha, veja aqui que há o benefício do tratamento de associação do mix. Você reduz queda, você melhora um pouco o tamanho do fruto, mas olha que o resultado é muito distante da testemunha. Ou seja, se eu deixar para tratar, olha, eu perdi a guerra do gringo, tomou conta, tomei o pomar inteiro, agora está tudo amarelo, produção 400 caixas por hectare, 500 caixas por hectare, vou entrar com o manejo. Aí você vai, é uma luta, a planta já não tem raiz, todos os ramos afetados há muito tempo, como é que você recupera essa situação? Então é muito difícil fazer esse trabalho. Então é necessário começar antes, ou desde que você coloque a muda no chão, até a planta se desenvolver. E lógico, se ela tem algum sintoma, ela está boa parte produtiva, vamos em frente, você vai ter um resultado espetacular do manejo com as aplicações do manejo fisiológico do green. Aí nós chegamos à questão das quedas de frutos. Muitas vezes a gente observa que começa a haver queda, principalmente nos ramos sintomáticos, que são mais sintomáticos, lógico, ele circula menos seiva, né? A gente pode reduzir bastante, né? A gente chega a reduzir 70% a queda de frutos. E você vê que aqui simplesmente com os produtos e às vezes com associação com 2,4-D, a gente consegue reduzir, embora estatisticamente não foi significativo, mas a gente observa que o 2,4-D tem suas ações em outros processos que não apenas a queda de frutos. Por isso que ele está ali presente, porque ele é importantíssimo na regeneração do floema. Então a gente associa normalmente os tratamentos que a gente utiliza nos nossos produtos, né, que é uma mistura já de nutrientes e mais o manejo, as coisas. Aqui os trabalhos da Flórida, mostrando aqui a Trítice, queriam homenagear vamos falar assim, uma parceira em termos de biorreguladores, né, de muita dedicação ao trabalho. Tem até colegas lá, o Johan Hiller, que saiu aqui de Piracicaba, com o professor Paulo de Castro, e foi direto para trabalhar com a Trítice.
E a trítice mostra que a ação de giberelina mais 2,4-D associado, aqui novamente associada, ela conseguiu uma redução de queda maior do que simplesmente aplicações isoladas. Também mostrando a associação, porque o green afeta tudo, afeta a circulação de tudo, multiplicação ou produção de hormônios, então não dá para você trabalhar isoladamente, por isso que o manejo vem dando certo, né? Aqui os trabalhos feitos aqui pelo nosso Antônio Gabriel, o nosso Tonhão aqui do Reis, fazendo seus primeiros ensaios aí em pesquisa na Complante, né? E observando o seguinte, que a relação de frutos caídos em função da severidade da doença. Quanto maior a severidade, mais a queda, ok? Isso está bem claro, né? O processo. Ou seja, comece a tratar cedo, né? Evite os problemas. Então, isso é um trabalho básico, mas é necessário dizer, cai muito fruto porque tem muito sintoma de greening, né? Isso é muito relevante. Às vezes é necessário você tirar, renovar essa copa inteira no processo. A gente vai mostrar uma foto com isso, né? E veja que essa queda de frutos muitas vezes está ligada a estresse hídrico. Tem trabalhos atuais mostrando que, olha, moçada, os frutos não têm água, porque o fluxo de seiva que leva açúcar, o açúcar está diluído na água, o potássio que chega no fruto está diluído na água. Então, o que enche o fruto é o floema. Então, se não tem floema circulando, o fruto é murcho. E isso dá estresse hídrico leva à formação de etileno, de ácido abscísico, etileno e queda de fruto, né? Então, veja, morte de raízes, menor fluxo de nutrientes, de águas, estresse hídrico, tudo isso leva à queda de fruto, principalmente com uma formação de aba e etileno, né? Então, voltamos aqui de um dos erros ou de um dos pontos críticos que nós temos dentro do manejo fisiológico e dentro dos nossos pomares. Nós estamos em solos tropicais, né? Isso aqui não é um citrus, parece um pé de amora, não sei, mas o sistema radicular aqui, inteligência artificial, me jogou aqui uma plantinha, eu resolvi aproveitar. Mas o sistema radicular até não muito diferente do citrus, por ser um arbóreo aqui, parece, né? Mas os nossos solos tropicais são ácidos, né? A maioria deles arenosos, baixa fertilidade. E raiz de citros gosta de fertilidade, gente. E isso aqui é o parâmetro que eu gostaria de... Está vendo essa cabeleira toda aqui, gente? Isso aqui que é o parâmetro de bom enraizamento dos citros. Esse parâmetro de raiz de cima e embaixo, totalmente cheio de raízes finas, esse é o padrão de bom enraizamento de plantas ao longo do tempo. Tá? Isso aqui é o dedo do nosso querido César Graff, não está aí? Foi uma trincheira que nós fizemos há muitos anos atrás, e hoje ele faz o manejo com tranquilidade lá. Tem variedades, sofre um pouco nas plantas novas, mas já estamos formando pomares com o manejo, mas sabendo que o solo com muita fertilidade. Ontem nós estávamos discutindo sobre a qualidade dos calcários. Mas olha o que acontece, aqui era lá no Geraldo Kille, na fazenda... Lá em Ubirajara, solos de Ubirajara. Olha os solos em profundidade, não tem raiz nenhuma aqui embaixo, gente. Mas tem aqui, gente, tem que ter raiz de cima e embaixo. Olha aqui, o pH 4 aqui em profundidade. Olha aqui, 4,5, 4, aqui nessa região aqui intermediária, que está mostrando aqui, isso aqui é a zona intermediária da copa, pelo sistema assim de análise. Olha o pH 4, aqui não tem raiz. Ali no fundo também não tem raiz. Só cresce raiz onde tem boa fertilidade nessa camada superior aqui. Tá? Isso você tem pouca raiz. Aqui é solo de brotas. Alguém conhece brotas? Não? Cadê o green lá, hein? Ixi Maria, cadê a laranja de brotas? Olha aqui a fertilidade em profundidade. Olha a saturação por alumínio. Não tem raiz nessa planta, gente. Simplesmente alumínio impede o crescimento da raiz. Então, se você tem green e um solo desse, meu amigo, se a planta perde 20% perdeu 20% da raiz, ela perdeu o que ela tem. Né? E o que nós precisamos? Toda a literatura aponta isso. pH 5,5, 6,5. Solos ricos em cálcio e magnésio. Isso aumenta a vida útil das raízes. Ao invés da raiz morrer com 90 dias em plantas com green, ela vai morrer que nem uma planta normal. 300 dias. Fósforo, se ela perde raiz, perde a capacidade de absorção de fósforo, aumente o fósforo, dobre, isso é um palpite, eu estou dobrando, estou tendo o resultado. Se possível, botar com fontes orgânicas para ele descer em profundidade.
Olha aqui o potássio. Também vai por difusão. Depende da quantidade de raiz para ter a proximidade do íon da raiz. Tudo que depende da proximidade do íon da raiz, que é o caso de fósforo e potássio, precisa ter mais concentração, porque você perdeu um monte de cabeleira. Tá? E aqui os trabalhos de ata mostram que isso aqui detona o sistema. Tá? pHs ácidos, alumínio tóxico, tudo isso é tudo ruim para o sistema radicular. E vocês modificam o sistema radicular. Isso aqui é trabalho feito em Angatuba, há muito tempo, 2006, essa trincheira aqui foi o doutor Ondino, hein? Vamos desejar saúde para o Ondino, que acabou de operar ontem do coração. Mas tá bom, felizmente está bem, foi tudo programado, certinho. E observem aqui, esse sistema radicular, essa trincheira foi ele que abriu, tem uma foto dessa tricultura atual que ele está lá, a foto do doutor Ondino mexendo na trincheira, com toda a força naquela época, 2004. E olhem, um ano depois, praticamente, 2 anos depois, a recuperação nesse mesmo local, da quantidade de raiz de cima e embaixo que se tem. Tá? Então a gente tem que preparar o solo. Fertirrigação, gente. Tem gente que usa cotejador sem... Some a raiz daqui ao longo do tempo. Se você põe macro e micronutrientes, enche de raiz. Foi um trabalho feito lá em Santa Fé do Sul. E olha, atenção para a razão raiz parte aérea. Se você tem pouca folha, você tem pouca raiz. Isso aqui é um talhão que estava morto, totalmente sem folhas, com baixíssima produtividade. Nós recuperamos toda a parte aérea com uma poda drástica e entramos com o manejo em seguida. A poda feita agora, na boca do verão. Fizer a poda no inverno, você acaba de matar a sua planta, né? Tem que ser a poda na boca do verão. Já tem trabalhos que a gente fez sobre isso, com boa chance de recuperação e de melhoria do vigor. Vigor, isso é muito importante. Ponham na cabeça disso. Enfolhamento, você não pode enxergar a planta do outro lado. Tem que ser realmente uma planta muito bem vegetada, com um sistema radicular profundo, bem distribuído. São as áreas aqui do Segerém, gente que aqui na Olambra sempre adubou com esterco, tudo, os solos respondem muito bem ao manejo. E os frutos que caem, que é outro ponto importante, vem de flores, de frutos, são normalmente frutos pequenos. Os estudos que a gente está fazendo lá com o Tonhão, a gente mostrou lá que frutos com 50 milímetros são os que caem, aqueles bolinhas verdinhas, aquelas porcarias. Então, agora, os frutos que caem, normalmente o pedúnculo dele, que liga ele à planta, é pequeno também. Então, à medida que o diâmetro do pedúnculo cai, o fruto é pequeno, porque parece que o encanamento que leva água e seiva para ele é estreito, e se entupiu ali, eu acho que o fruto cai e murcha rapidamente. Então parece que isso, aqui é uma foto que mostra um fruto grande, com um pedúnculo mais grosso, aqui é um fruto pequenininho, com um pedúnculo fininho, e aqui já um intermediário. Então você vê que o tamanho do fruto, se é esse fruto que cai, por quê? Esse pedúnculo talvez tenha menos tecidos. Então, aqui vem um trabalho vai ser desenvolvido por Arthur, pela Mirelle também, para ver se a gente consegue modificar isso e saber, entender a queda de frutos do ponto de vista fisiológico. Os ramos são mais curtos nas plantas sintomáticas, a área foliar dos ramos é muito pequena. Então, se é o que enche fruto é folha, você precisa de... Ontem nós estávamos discutindo com o Adalberto Delarco no campo, 25 a 30 folhas para ter um fruto, Isso dá uma área foliar específica, se você tem uma planta com greening, olha a área foliar do fruto, mesmo o número de folhas não variou. Não é isso, Tonhão? Não variou, mas o tamanho da área foliar dessas ramos Então a gente sabe, aquela área do greening que tem frutos pequenos também tem pouca folha, Então você tem pouca folha, pouca seiva, pouca água entrando no fruto. O fruto murcha, fica opaco, isso vai cair. Então se a gente modificar isso, aumentar essa quantidade de folhas, e onde que a gente faz isso? No florescimento. O florescimento já sai com vegetação novinha. Se você não entra com nutriente agora, para expandir essa folha, você vai ter folha miúda. A florada também, o estresse excessivo, muitas vezes leva ao excesso de flores. E esse excesso de flores não é interessante, porque cai muita flor e da flor em penca. É melhor ter vegetação no florescimento. E como se resolve isso? Você resolve isso com giberelina. Aqui, trabalho aqui do professor Paulo de Castro, apresentado na Semana de Citricultura, mostrando que a aplicação de giberelina em
ponto de 1, 2 milímetros, você melhora a vegetação. E aqui você tem tipo de brotações. Aqui, aqui vamos colocar aqui em termos de broto vegetativo, né? O que você vai ter de brotações, múltiplas brotações em termos de aumento de vegetação da planta com aplicações de giberelina próximos ao florescimento e sem perder a capacidade produtiva, porque é 10 miligramas por litro. Tá? Esse é um trabalho que está sendo conduzido na fazenda aqui em Pratânia. Né? E a visão moderna da científica, que também a gente não tem que observar, toda a literatura de combate ao greening, sabe que nós precisamos reforçar o sistema imunológico da planta. Tá? E reforçar esse sistema imunológico tem muito a ver hoje, esse é um congresso também, congresso de Jeju, mostrando que reduzir ou matar as bactérias benéficas serão úteis. Aliás, para reduzir ou matar as bactérias do greening, faltou aqui, desculpa, viu gente? É necessário a utilização de bactérias benéficas. Serão úteis no manejo todos esses microbiomas que nós estamos envolvendo. Então, essa adubação orgânica ou endofíticos que são necessários, que são bacilos subtilis, vários bacilos estão envolvidos para melhorar o sistema radicular, estimular o sistema radicular, eles estão muito envolvidos no processo. Então, bacilos são comumente encontrados na rizosfera e endosfera vegetal, que podem produzir uma série de metabólitos secundários com prioridades antibacterianas e antifúngicas. Bacilos também convertem por nichos de nutrientes com patógenos e podem induzir a resistências sistêmicas em plantas. Aqui era a referência da literatura que tinha citado desses trabalhos aqui de Vieira, da Universidade da Califórnia. E aí entram os micro-organismos benéficos, os EMs, que têm que ser realmente estudados e ser colocados, e a Complant vai começar um trabalho de pesquisa e desenvolvimento de EMs ou dessas substâncias para que a gente consiga melhorar. Então é uma integridade, gente. A gente fala manejo, por isso que é manejo fisiológico. Não é uma receita de bolo? Nós temos a quimioterapia, está pronta, está definida. Está modificando, está ampliando, está indo em frente. É complexo de entender? Sim, nós vamos abrir um canal no YouTube, Estamos programando aí com a nossa equipe para que a gente possa estar discutindo com todo mundo que queira fazer o manejo sobre esse processo. Existem alguns princípios que são seguidos eu não chamo a quimioterapia, mas quimioterapia do bem, porque a quimioterapia mata, nós queremos ressuscitar, Então, os efeitos dos bioestimulantes são de curto prazo e necessitam ser repetidos. Não adianta eu jogar uma dose cavalar, muitas vezes, que eu posso ter efeitos colaterais maiores. Um 2,4-D em dose pesada, vamos falar de 20 ppm, a própria literatura fala em 7 ppm, uma dose máxima. Isso vai dar os seus 14, 15 ml ou 20 ml para 2.000 litros desses 2,4-D normal, mas 20 ppm já é uma dose cavalar e que pode chegar, muitas vezes, a causar uma redução do crescimento da planta, que não é muito bom. Doses cavalares também de giberelina podem levar à inibição de florescimento. Tanto que lá nos Estados Unidos eles não usam no florescimento. Fala de giberelina para o americano, ele treme na base, vai diminuir a florada. Mas no caso nós vamos usar em doses menores para reduzir, melhorar a vegetação e ter mais enfolhamento desde o início. E ali a nutrição foliar envolvida. Baixas doses, poucos efeitos colaterais. Manter a saúde e a produção dos pomares através de replantio de plantas sintomáticas. Prevenir a doença se espalha através do controle do psilídeo. Isso aqui realmente nós temos resultados de sucesso em muitas áreas com pouco greening, em que realmente reduziu a doença ao longo do tempo. E essa arma a gente não pode deixar, principalmente se a gente for colocar os pomares novos e fazer de tudo para que a gente possa ter menos infecção em plantas jovens. Aqui vocês receberam aí um esquema,
Antes a gente começava a tratar aqui a curva de crescimento do fruto, a gente começava a tratar praticamente aos 60 dias. Mas a gente está vendo que toda essa vegetação nova, toda a nutrição, a gente precisa colocar alguns nutrientes. Aí vocês têm dentro do mercado muitas coisas, a gente tem os nossos produtos que a gente vem desenvolvendo, como foliares e tudo, mas vocês podem focar que precisa da nutrição desde cedo e não apenas na queda de pétalas para eu usar a primeira de zinco, de manganês, coisa do passado. Tem que pensar desde aqui, porque a expansão dessa folha, a área foliar, vai ser definida muitas vezes lá. Lógico que a irrigação também influencia muito os processos e todo os ciclos de chuva. E os frutos começam a cair, normalmente, durante toda essa fase aqui, que você está estimulando o floema. Muitas vezes você observa que os floemas novos, gente, isso é importante a gente comentar com vocês. Eu tenho quanto tempo? 1 minuto? Estamos terminando. Muito bom. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte: o entupimento do sistema vascular, toda vez que sai um vaso novo, um ramo novo, ele demora de 4 a 6 meses para sofrer danos. Ele sai bonito, sai lindo. Então vem a florada, tudo bonito, né? 4 meses depois, começa o entupimento, ou uma redução dos frutos de seiva. A redução do fluxo de seiva ocorre mais ou menos aqui aos 120, 140 dias da florada. Quando o fruto está aqui, nesse estado aqui, vamos falar de ping-pong. Quando o fruto vai chegando próximo de uma bola de tênis, os sintomas começam a aparecer. Então a florada esse ano foi tardia, né? A florada foi em novembro, né? Então vamos supor 160 dias aqui, quantos meses vai dar aqui? 150, 5 meses, 150 dias aqui, 5 meses, né? Então você tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Todo mundo esperava a queda de fruto em fevereiro, como se a florada fosse em setembro, mas não, porque o entupimento ocorre mais tarde. E aí, que acontece? Só com frutos com ramo com 4 meses. E os sintomas vão começar a crescer, a queda de fruto começa aqui. Então, eu tenho que estar estimulando novos floremas em todo o processo para que eu tenha um florema, vamos falar assim, com bastante camadas de fluxo para transportar a seiva e reduzir a queda ao longo do tempo. Então, a questão vamos falar assim, de você estar estimulando com hormônios, não é o 2,4-D que vai resolver aqui, gente, porque se formou a camada de decisão, vai cair o fruto. Você pode reduzir um pouco, né? Uma queda por ação do etileno, que vai estar sempre presente. Se sobrou alguma coisa para segurar o fruto, o 2,4-D ali vai ajudar na segura. Mas a intenção nossa é manter a atividade da planta e ajudar todo o processo de desenvolvimento. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Queria agradecer a todos os agricultores que estão me ouvindo por essa paciência toda. Obrigado. A Exalc, ao Plant, todo mundo. Obrigado, viu, gente? Obrigado.